É isso aí, Abel. Mais um. uma noite. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, né, Abel? todos. Sempre uma alegria tê-los conosco. Todas as terças-feiras, ao vivo, às 20 horas, o episódio novo e inédito do Pod Plus. Pontualmente, Pod né? Plus, um videocast de saúde e bem-estar. Fala com né? sua filha que Senão a bem-estar- Mariana puxa a minha orelha lá da Nova Zelândia. Ô, Abel, vamos agradecer o patrocinador hoje. Bom, Quem é olha, nosso patrocinador? primeiro assim, vamos eu quero agradecer quem está nos ouvindo, Quem tá nos quem ouvindo, nos sempre é prestigia, uma quem alegria. compartilha o nosso programa, quem dá o like, por favor. É importante dar o like, se Fundamental, inscrever, né, é no nosso fundamental, canal. né, Piazza? Sabe que é Pra gente- chato, Abel? Falando Não, sério. não é chato, não. Parece que todo dia a gente pede isso, mas não Não é cansa. chato, não cansa, não. Não. Sabe por que não é Sabe chato? Porque por as quê? pessoas às vezes esquecem, o YouTube às vezes tira as pessoas que já estavam Não, e inscritas. estamos entre amigos também. E estamos entre Desculpa amigos. se a gente é chato com E vocês. assim, mas é que é assim, importante o para canal nós, né? precisa do like. nosso e canal é muito precisa de importante. inscrições. A gente precisa manter nosso top 1 aí dos videocasts Por de saúde favor, no por YouTube. favor. Então eu preciso que você faça uma divulgação também. Falar pros amigos que conhecem o nosso canal, divulgar né? com os amigos, compartilhar. E a GCA que nos apoia, Que nos apoia. que contribui para que a gente possa estar aqui todas as terças-feiras. Obrigado, Com GCA. todo o carinho, Uma muito empresa de obrigado a implantes vocês. mamários há 40, 40 anos servindo a cirurgia plástica servindo a cirurgia mundial. plástica com alta qualidade. E, como sempre, um bate-papo de fim de tarde, Com botequim, amigos, com com amigos. Sem amigos, a vida seria um erro. A vida e o Pod E Plus. o Pod Plus. Porque sem amigos nós não tivemos convidados no Pod Plus. Não ia ter Pod Plus. E hoje, Piazza, quem Ô, Abel, nós trouxemos hoje nós tivemos um convidado especialíssimo. no episódio... No episódio 110, 110. 2 anos e alguns meses já de Pod Plus, a gente convida e ele aceitou de bate-pronto. Já queria agradecer de antemão o nosso amigo, o doutor Marcelo Prudente. Marcelo Prudente é médico pela USP, doutor pela USP, neurocirurgião pela USP. Ih, não cabe nada aqui. Não cabe. É aquele que se a gente for falar Não dá, não todo dá. o currículo, a gente fica até amanhã e acaba a hora do programa. Senão vai complicar. Marcelo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, estar conosco aí para bater um papo sobre a sua especialidade, sobre ser médico, né, Abel? O Marcelo, muito obrigado pela sua presença, muito gentil. Eu que agradeço, é um prazer. Prazer estar entre amigos. Piazza, que conheço há 36 Não fala anos, assim, né, doutor não fala Piazza? assim. Ele conheceu na Eu maternidade. Nós Ele, somos ele que pegou você, vizinho, que vizinho ligou de o portal. berço, vizinho de berço, vizinho de berço. Tá certo. Mas é um prazer, muito obrigado pelo convite. Ô, Marcelo, fala pra nós. A gente, né, eu e o Abel, a gente sempre fala assim, quem acompanha o programa são amigos, são alguns pacientes, um público leigo enorme e também tem muito estudante de medicina. A gente tem aí vários estudantes de medicina que acompanham o nosso programa. Então a gente sempre bate um papo sobre a medicina como um todo e basicamente a especialidade do nosso convidado. Marcelo, neurocirurgia. Quando que você, assim, na época da faculdade, quando você decidiu, o Marcelo Prudente quer ser neurocirurgião, por que você decidiu fazer uma especialidade tão, assim, não sei se a palavra é complexa, mas uma especialidade tão, assim, Eu acho que dentro da complexa? medicina Acho que é a mais complexa. é a mais complexa, Por que, né? Marcelo, você decidiu fazer neurocirurgia? Eu acho que, assim, primeiro, obviamente, como adolescente, eu fui atraído pelo romantismo da especialidade. Eu guardo até hoje um exemplar do Reader's Digest. E quando eu tinha 14 anos, eu vi um artigo, era The Making of a Neurosurgeon, que era a história de um residente em neurocirurgia na Universidade de Pittsburgh. E ele contava o dia a dia da vida da residência e, enfim, os 7 anos de residência, nos Estados Unidos são 7 anos, aqui são 5 anos. E eu falei, caramba, mas que coisa interessante, intrigante, né? E eu fiquei fascinado por aquilo. E, inclusive, na época, eu sempre gostei de máquina, sempre gostei de tecnologia. Eu pensava em fazer engenharia, né? Naquele momento, minha cabeça começou a mudar em direção à medicina, né? E foi até uma coisa muito curiosa que eu tenho um contato também muito grande com meus colegas de colégio, né? Na minha época de colégio. E outro dia encontrei uma amiga minha, e ela falou, nossa, Pruda, que coisa curiosa. Você sabe que você é um dos únicos caras que faz na vida aquilo que sempre quis fazer desde adolescente? Que interessante. Falei, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso.
Então foi uma trajetória assim muito gratificante, é uma trajetória muito gratificante. Se me permite Claro que falar sim. um pouquinho da especialidade, eu acho que realmente é uma especialidade muito, talvez, um termo, enfim, sofisticada, né? Sofisticada porque é um período de formação longo, é uma curva de aprendizado muito longa, os pacientes eles têm necessidade de um contato muito próximo e lógico, né? Você está lidando com uma área extremamente nobre que é o cérebro humano. Então, você para a vida é uma especialidade que te define, né? É uma profissão, é uma carreira que te define como indivíduo, como pessoa, né? O que você é? Eu sou neurocirurgião. Né? É impressionante como a neurocirurgia... Eu acho, eu não sei, isso com certeza não existe essa estatística, mas assim, se você pegar o número de alunos de medicina que entram na faculdade de medicina, vários pensam em ser neurocirurgião. E eu me coloco nesse... Não, porque acho que é uma coisa tão fascinante que você pensa em ser, mas depois você acaba mudando, vendo outras áreas. Mas ao entrar na faculdade, acho que muitos alunos pensam em ser neurocirurgião. Agora, uma coisa que é interessante, quando a gente volta na história da medicina, né? O crânio foi o último lugar que os médicos ousaram entrar, né? Era proibido tocar no coração, depois era proibido mexer no cérebro. E quando, quer dizer, a neurocirurgia é uma especialidade de quantos anos? Recente. Então, a neurocirurgia, se você for levar ao pé da letra, né? Não, a primeira trepanação é de muitos anos, muito antiga. Trepanação é antiga. É um procedimento antigo. Hoje você tem bem documentado. Você tem crânios encontrados em escavações. O Egito Antigo, né? O Egito Antigo parece que tem um exemplar. O que existe com uma certa regularidade são escavações de povos pré-colombianos, que você tem trepanações em crânios, inclusive com indícios de cicatrização, ou seja, o paciente sobreviveu ao procedimento. Né? Quer dizer, o cara só não furava a cirurgia como ela é. Então, a neurocirurgia, ela só foi possível, obviamente, com o surgimento da anestesia e dos princípios de antisepsia. Né? Os pioneiros da neurocirurgia, eles começaram a desenvolver a especialidade no final do século XIX. Recente demais. McEwan, Horsley, na Inglaterra, e Cushing. Né? O aluno de medicina... Cushing da síndrome de Cushing? Sim, eu brinco que é o homem que inventou a hipófise, né? Porque ninguém sabia para que servia. E de repente Cushing cria um tratado sobre doenças da hipófise, né? Para começar a conversa. Né? Cushing, um homem do Renascimento. Né? Uma personalidade ultra complexa, controversa, mas não é exagero dizer que foi o homem que inventou a neurocirurgia como a gente conhece hoje. Interessante. Né? E é curioso, eu digo o homem do Renascimento. Para mim, Cushing era clínico, ele era um neurocirurgião. Eu também achava que era um clínico. Neurocirurgião. Ele foi discípulo de Kelly, né, na Johns Hopkins, e... Enfim, Kelly do Kelly, nada a ver. Exatamente. Eu tô vendo os nomes, tô lembrando. Kelly Pizza de Kelly. Não, foi um período que a cirurgia surgiu. Não, é impressionante, Sim, né? Não, porque o Finoquete, não sei de onde, o cara teve. Quer dizer, todo mundo ali vivia junto, né? E a gente fala dessa época. Você pega um livro de técnica cirúrgica do começo do século XIX. Tinha que ter uma janela aberta, virada para a rua, que entrasse bastante claridade, as mangas tinham que estar bem dobradas. Impressionante. Era uma coisa louca. Né? Recentemente chegou até a minha mão um vídeo, né, restaurado da época do 1000º tumor operado por Cushing. 1000º? 1923, 24, se não me engano. A especialidade no Brasil começou na década de 40, mais ou menos. Olha, é muito recente. Eu não tinha essa noção que era tão... Porque é o que você falou, né? Assim, a sobrevivência e a você indicar
depende muito do suporte, né? Sim. Assim, a cirurgia depende muito como todas as cirurgias, mas essa em Exato. especial... Por que essa entrada tão, vamos dizer assim, Tardia. tardia do Brasil na neurocirurgia? Então, é uma especialidade até hoje muito recurso intensiva, né? Você fala assim, do suporte pós-operatório, essas coisas. Exato. Você tinha serviços de neurocirurgia mesmo nos Estados Unidos. Você tinha 5 ou 7 serviços de neurocirurgia até a década de 40. Quem foi o primeiro cirurgião brasileiro assim, que Se recebe esse destacou, título? Assim? Então, foi o Dr. Portugal. Portugal. Esse foi o Cushing do Brasil. Paulista? Não, se não me engano, ele era do Rio Grande do Sul ou Não, Carioca. tudo bem, não. me Desculpa recordo. perguntar, mas é... E um que foi um exponente, que é assim, um dos sujeitos que realmente desenvolveu, né, implantou a especialidade, é o Dr. Niemeyer, né, no Rio de Janeiro, Pai do Paulo. pai do Paulo Niemeyer. Pai do Paulo Niemeyer. Ali é uma dinastia em neurocirurgia, um negócio bem impressionante, né? E eu queria ressaltar, inclusive, que a neurocirurgia ela tem dois momentos, né, de transformação. Obviamente, o nascimento dela, e outra vem no final dos anos 60, em que surge a microneurocirurgia, né? Isso foi Um marco também. um marco, né? A introdução do microscópio cirúrgico, das técnicas microcirúrgicas, o desenvolvimento da cirurgia por um neurocirurgião turco radicado na Suíça chamado Ghazi Yassargil, né? E no Brasil, né, um expoente da microneurocirurgia, Dr. Evandro de Oliveira, a quem eu tive a honra de ser discípulo, que faleceu recentemente. Faleceu recentemente, eu conheci. E é um nome da medicina brasileira que é Interessante. um exponente mundial. De um jeito assim, neurocirurgia tem várias, né, desde até hoje em dia até coluna, tem várias coisas que eu acho que assim, não sei se desde o início, né? que abrange. Mas qual que é a maior sei lá, a cirurgia mais realizada pelos neurocirurgiões do Brasil? Vai não falar do mundo. Qual que é a mais comum? Então, infelizmente é trauma. É trauma. Trauma ainda. É a neurocirurgia mais realizada no mundo todo, é trauma. A neurocirurgia é uma especialidade que eu considero assim inerente ao surgimento do indivíduo, né? A criação do indivíduo, né? Não da massa. É verdade. Porque se você olhar para o lado, você vai perceber que você mesmo conhece poucas pessoas que se submeteram a um procedimento neurocirúrgico. Né? Exatamente isso. Então é uma especialidade com incidências de doenças muito baixas. Graças né? a Deus. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas interessante é que esses traumas, muitos dentro de casa, né? Sobe no banquinho, cai, bate a cabeça, cai da escada. Principalmente no idoso, principalmente no paciente com mais de 70 anos. O trauma ele tem 2 picos, né? Em especial o neurotrauma, né? O traumatismo crânioencefálico. Até os 35 anos e após os 70 anos, sendo uma das principais causas de mortalidade no Brasil. E em criança? O trauma em criança, como... Criança é muito elástica, né? Criança é elástica. Criança bate, faz põe. Criança tem um anjo da guarda que fica ali não, protegendo. É elástica mas... também. Também tem isso. Também tem um goleiro, né? Tem um goleiro ali. Tem até uma teoria de que os pequenos traumas da primeira infância, né, principalmente quando a criança está aprendendo a andar, são necessários para o amadurecimento do sistema nervoso, né? Existe essa teoria. Verdade isso? É verdade. Pegar no tranco. Pegar no tranco. Pegar no tranco. Então, olha... Botar os parafusos no lugar. Interessante. Né? Ô, Marcelo, me fala uma coisa que a gente... Assim, que eu vi pelo seu currículo, já conhecendo você, que você se dedicou, não sei se sempre ou nos últimos, sei lá, a uma área específica do cérebro. É isso que eu posso falar? Ou seja, é uma subespecialidade da neurocirurgia? Ou é os dois? O que é a área que você faz hoje, que é a base de crânio? Então, a cirurgia da base do crânio, ela é uma cirurgia, mesmo dentro da neurocirurgia, bastante específica, e, como o próprio nome diz, lida com patologias da base do crânio, ou seja, aquela região do crânio sobre o qual repousa o cérebro. Né? Atrás do nariz. Assim, legalmente falando, eu não consigo. A base do crânio, o que é? É o andar de cima. Tá. Você pega a cabeça, você tem o crânio,
né? E- E o cérebro, que é o assoalho, Assoalho, do crânio, tá, por tá, assim dizer. Tá. E por que essa é uma região que merece uma subespecialidade? Pelas características anatômicas dela, né? É a região por onde saem os nervos cranianos, que são aqueles nervos originários diretamente do tecido cerebral, né? E por onde entram as estruturas vasculares, carótidas, saia jugular, seios venosos. E você tem patologias específicas dessa região que tendem a envolver, comprimir, deslocar essas estruturas anatômicas, como, por exemplo, o Neurinoma, sei lá. neurinoma do Neurinoma. acústico, né? Que é comum, não é? Não. Não é muito não- comum, não- não. É como tudo em Mas é o tal neurocirurgia, do- não é muito comum. Amém. Mas é o tal do benigno que tem comportamento maligno. Quer dizer, não tem essas coisas nessa região? O Chivanoma nem Não, tanto, né? O que eu brinco que é o... Bom, uma das patologias mais graves em neurocirurgia são as patologias de uma região chamada clivus. O clivus é aquela região atrás da boca, né? Se você fosse capaz de encostar o dedo no final ali da sua boca, você ia encontrar o clivus. E você tem você tem patologias ali como cordoma de clivus, que é um tumor exatamente essa sua definição, benigno, maligno. Benigno pelo comportamento biológico histológico. e maligno pela evolução. localização. Ali, logo atrás dele, você tem o tronco encefálico, enfim. Porque o acesso à base de crânio já é complexo. Né? Sim, sim. Qual que é o acesso, Precisa de otorrino, Marcelo? não? Frequentemente precisa de otorrino. Os acessos são múltiplos. Os acessos, eles foram desenvolvidos a partir da década de 80. Você começou a ter conhecimento anatômico, né? Desenvolvimento de técnica microcirúrgica suficiente para abordar a base do crânio a partir da década de 80. Os pioneiros da base do crânio estão vivos. Ou seja, mais recente ainda. Né? Ô, Marcelo, me fala uma coisa. Já depois a gente pode voltar, né? Falar sobre cirurgia em geral, mas só já que entrou. O diagnóstico disso é o acaso? Porque assim, eu imagino que assim, a sintomatologia vai ser uma paralisia, sei lá, não sei. Qual que são os sintomas dos tumores de base de crânio? Ou é o acaso diagnóstico? Faz uma tomografia e aparece ali? Geralmente são manifestações dos nervos cranianos, Tá. por exemplo, diminuição da acuidade visual, né? Você tem um tumor comprimindo o nervo óptico, o paciente tem uma diminuição da visão, vai procurar, ver que é uma causa neurológica, exame de imagem, encontra um meningioma comprimindo o nervo óptico. Ou então diminuição da audição, encontra um chivanoma vestibular, né? Um neurinoma de acústico. Né? Por exemplo. Ou, às vezes, são tumores de crescimento muito lento, como os meningiomas, né? Que só são diagnosticados quando levam a hipertensão, quadro de hipertensão intracraniana. Né? Dor de cabeça, náusea, turvação visual. E eu queria ressaltar Para mim era sintoma respiratório, tipo sangramento nasal, as coisas tipo entupimento de nariz. Isso não dá. Algumas patologias específicas do andar anterior. Porque o filete sensitivo de bulbatório sai pela fossa anterior. Né? E nesses casos, né, a gente usa otorrino. É auxiliado pelo otorrino. E não só isso, né? O otorrino, ele é um parceirão nosso, porque ele faz os acessos para cirurgias endoscópicas transnasais para a base do crânio, que é outra revolução, né? Que é a cirurgia minimamente invasiva. Minimamente invasiva. Que vai estar aqui conosco faz acesso, faz bastante acesso à base do crânio. Aquela otorrina. Daqui 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Olha só. Né? Uma coisa interessante. E a síndrome da fenda esfenoidal? Porque a gente fala muito em trauma, né? Compressão de síndrome esfenoidal. O que você tem para a sintomatologia? Essa é nova. Repete aí. Síndrome da fenda esfenoidal. Síndrome da fenda esfenoidal. Então, esse número eu não conhecia. É trauma, geralmente trauma, né? Eu particularmente eu não tô familiarizado. Para a fenda esfenoidal passa bastante feixes nervosos. Sim. E no trauma, né? Geralmente traumas de
violentos de terço médio da face, você pode ter uma compressão da fênix esfenoidal por deslocamento ósseo e com isso provocar. É muito engraçado. Simula olha, um Claude eu- Bernard eu- Horner com pitose palpebral. Você estudou, hein? Não, é porque. Tô brincando. Porque assim, é porque. Ô, Rodrigo, ele estudou, tô brincando. É porque eu fiz, a gente fazia crânio Crânio facial, facial, com o eu professor sei, Paulo, sei. com o Dr. Psilax. Poxa vida, não, porque eu realmente não estou familiarizado. A gente tem frequentemente em base de crânio síndromes da compressão do seio cavernoso, né? Que com pitose palpebral também, enfim, mas... Ô, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa que me chama a atenção. Eu tenho uma paciente que tem o neuroma do acústico, mas tem há 30 anos. Fui fazer uma cirurgia facial nela, ela falou, doutor, eu tenho neuroma do acústico. Ok. Mas tem há 30 anos ou mais. Tudo bem? Eu fiquei na dúvida, eu falei assim, eu fiquei na dúvida, eu falei... Ela falou que não cresce, Tudo bem, mas ela tem sorte. Ela tem sorte. Os schwannomas, eles são tumores benignos, né? Gigantesca maioria de comportamento benigno. Quando eles crescem, eles têm um padrão de crescimento muito peculiar. Eles têm um padrão de crescimento em escada, né? Eles ficam estáveis por muito tempo e de repente crescem, né? Uma vez fazendo o diagnóstico, a observação, ela é uma conduta. Ok. É uma conduta, né? Lesões pequenas, sem comprometimento da audição significativo, achados de exame, que hoje em dia é cada vez mais frequente, porque hoje em dia faz ressonância muito mais livremente, o acesso... Hoje à cérebro é mais ressonância. ressonância do que tomografia? Sem sombra de dúvida. Ressonância. Sem sombra de Ressonância. dúvida. O que a gente tem de fineza de diagnóstico, refinamento de Ressonância diagnóstico com a magnética. ressonância é um negócio... Mas no pronto-socorro, no trauma, tomografia. Tomografia, que vê melhor sangue, né? Sangue, tá bom. E fratura. Porque hoje em dia no pronto-socorro E tem o- tomografia assim à vontade. E o cerebelo? Tem muita intervenção? Sim. O cerebelo é fonte de... É a principal localização das metástases intracranianas, que são o segundo tipo mais comum de tumor intracraniano. Qual é o primeiro? Primeiro é meningioma. Primeiro meningioma. Meningioma. Existem trabalhos de análise de autópsia, né? Em autópsia, por causas mortes diversas, que se procura meningioma e chega-se até 4% de incidência de meningioma acima dos 70 anos. E a cisticercose cerebral? Graças a A Deus e à ciência, Diminuiu. brutalmente. Eu já Brutalmente. Eu tinha medo de comer carne de Outro porco. dia eu comi um steak tartar de carne de porco. Você gosta de carne de porco? Não, mas crua. Crua? Steak tartar. Não. Mas a condição de higiene hoje em dia... Melhorou muito. Não, mas você entendeu? Assim, infinitamente isso melhor. aí era um sacrilégio. Era um... Mas hoje em dia, o cara faz carne crua de picadinha, temperada. Poxa Pô, isso aí se vida, fosse não na tem época de... coragem, não. Mas eu queria voltar um pouquinho. O Abel perguntou, mas eu queria voltar um pouquinho. Você estava falando um pouquinho do neurinoma. Quer dizer, a cirurgia com ele menor é mais fácil, é isso? Sim. E assim, o neurinoma é um Então, ou seja, é um grande ponto de discussão na cirurgia da base do crânio hoje. Porque você tem uma nova, nos últimos 25, 30 anos, você tem uma modalidade de tratamento em neurocirurgia que revolucionou também o tratamento da base de crânio, que é a radiocirurgia, né? Só explicando um pouquinho, isso daí é um nome meio de fantasia, porque de cirurgia não tem nada, mas sim é uma radioterapia. É uma uma radioterapia. Uma oncorradioterapia. Uma técnica muito específica, capaz de focar uma grande quantidade de radiação num ponto muito bem desenhado do cérebro do paciente, do intracraniano do paciente. E também tem uma história fascinante. Aliás, Pode vocês contar. vão perceber que eu adoro Pode contar história da a gente medicina. gosta também. Legal, né? também. Mas foi um neurocirurgião sueco chamado Lars Leksell que desenvolveu ainda na década de 50 o método. É basicamente um método em que você tem uma série, não só feixes de radiação entrando nos 3 eixos, mas você tem uma série, um capacete com inúmeros feixes,
Com isso você consegue dividir a carga, né? Porque o negócio é você entrar, você ter 30, 30, 30, você tem 30 Entendi. 33% da radiação passando ao longo daquilo de um Pedaço túnel ósseo, muito pedaço de pele, de um cérebro, só, de cérebro. né? Agora, Exatamente. você tendo inúmeros feixes, muitos feixes, você fraciona a radiação que vai passar no tecido normal, mas você consegue concentrar aquela radiação no tecido doente. Isso. E ela se desenvolveu também. Lars Lexell foi para Pittsburgh e tem... Pittsburgh, aliás... Você teve em Pittsburgh, né? Teve Teve em Pittsburgh. Tem uma história fascinante dentro da neurocirurgia. E com o desenvolvimento computacional, de técnicas computacionais, realmente ela se tornou uma técnica exequível em alguns tumores. Em alguns tumores. Principalmente meningioma. O chivanoma, sim. Chivanoma também. E hoje em dia, a gente sabe que a evolução dos chivanomas pequenos tratados com radiocirurgia parece ser muito semelhante à da cirurgia. Não que o tumor suma, mas ele é controlado, tem um crescimento controlado, portanto, é uma técnica que hoje se leva em consideração para tumores pequenos. Né? Interessante demais isso. Porque a cirurgia do chivanoma, só para amarrar, ela tem uma questão peculiar. Como o oitavo nervo, o nervo da audição, e o sétimo nervo, o nervo facial, caminham juntos, e esse tumor é um tumor do oitavo nervo, frequentemente o tumor ele comprime e às vezes divulsiona as fibras do sétimo nervo também. E, embora ele não esteja comprometido, durante a cirurgia você tem que manipular o sétimo nervo e você tem algum grau de paresia do sétimo nervo. Eles entram pelo conto auditivo interno, né? Exato. Facial, auditivo, timpânico e Wiesberg, né? Isso. 4. Essa compressão do facial, quando você tem ela central, como que é a abordagem? Como que vocês... Por compressão, né? No caso do que você relatou. Então, hoje, a cirurgia, ela de base de crânio, na verdade, a neurocirurgia, né? Ela não prescinde de técnicas de monitoração eletrofisiológica contínua. Não, você não faz sem monitoração eletrofisiológica contínua. Que é impressionante esse aparelho. Esse aparelho também, pelo menos no Brasil, é novo, né? Tem uns 10 anos no Brasil, mais. Que assim entrou... Foi evoluindo, né? E foi também... Que entrou mesmo com força tem uns 10, 15 anos. A gente chegou a tentar usar isso em cirurgia facial uma época, mas não deu certo. E o que faz muita diferença é o fator humano por trás do equipamento mesmo, a interpretação... Dos sinais que está aparecendo lá na tela. Exato. A cirurgia... Do paciente, da neurocirurgia, quando você pega um paciente com aneurisma, por exemplo, existe alguma área que é inope? Olha... Cara, essa palavra é uma palavra triste de escutar, triste, né? Mas deve ter, né? Deve ter. Não sei se nesse aneurisma, mas tumores, né? Tumores que comprimem áreas mais nobres, né? Olha, eu acho que se a gente for... são as áreas mais profundas. Tálamo, gânglios da base... Essas daí são regiões que você pensa bastante antes de abordar, porque são áreas muito profundas, com núcleos muito relevantes, muito importantes. É uma área que normalmente ainda é um tabu. E a cirurgia de Parkinson, como é que está hoje? Tá muito avançada, né? Isso é uma coisa interessante, né? Essa cirurgia... Me explica para nós um pouquinho o que é essa cirurgia que estão fazendo. É aquele marca-passo que está colocando? Sim. É um aparelho? A cirurgia do Parkinson, né? O mapeamento e intervenção nos núcleos dos gânglios da base, né? Não é um procedimento recente, é um procedimento que começou nos anos 60, se não me engano. Quem começou a fazer no Brasil foi o professor Raul Marino. Sim. Né? O antigo titular da neurocirurgia do HC. Né? E
até o começo dos anos 2000, o que era feito era a seleção de um núcleo específico, e até hoje isso, né? Você seleciona um núcleo específico baseado no predomínio de sintomas do paciente. Se é mais rigidez, se é mais tremor. E na época você destruía o núcleo. Você fazia a ablação. Era a ablação do núcleo, por calor, né? Não separava também? Não. A separação era outra, para outra coisa. É outra coisa. Tá. E, mais recentemente, né, de uns 20 anos para cá, você teve o desenvolvimento das técnicas de neuroestimulação. Então, ao invés de você recorrer à ablação do núcleo, você coloca um eletrodo com marca-passo, uma frequência de sinal pré-determinada, vai sendo regulado e você consegue um resultado ótimo para aquele paciente e reversível, né? Em caso de necessidade. E é uma cirurgia relativamente simples ou não? Olha, não. Nunca é simples, né? Não. Dentro da neurocirurgia nada é simples. Dentro da neurocirurgia. Né? Mas assim, pode ser aquela que é mais facinho. Viralizou um vídeo há pouco tempo, aí nas últimas semanas, de um senhor de mais idade com tremor absurdo e ele liga. Ele aparece. Deu uma viralizada aí nas mídias sociais isso. Mas, Marcelo, o Abel levantou assim, uma tecnologia nova não, mas que a gente está... Mas eu tenho a sensação que várias pesquisas de neurocirurgia cada vez mais, né? Eu tive a história triste de um amigo nosso, não vou citar de jeito nenhum o nome dele, mas uma filhinha que teve um problema na base de crânio, você ficou sabendo? Aí teve vários protocolos fora do Brasil. Sim. Até tinha uma quimioterapia que era... Tronco. Foi um glioma de tronco. Exato, dentro do tronco, pelo iPhone, o cara ligava a quimio, era uma coisa assim... E assim, ele teve nesse momento aí vivendo, né, na neurocirurgia no mundo inteiro. Teve em Pittsburgh, eu não sei exatamente. Teve 2 serviços americanos de neurocirurgia. E ele falou que é um outro mundo lá fora. A minha pergunta, baseada nessa experiência dele, você vê uma diferença muito grande da nossa neurocirurgia para a neurocirurgia feita em outros centros, tipo Pittsburgh ou outro lugar mais, assim, ou não? Quando você pega os centros... de referência, não sei se a palavra é essa. Os centros universitários americanos, Tá. eu acho que eles têm uma cultura do empurrar o envelope, né? Como os americanos dizem, né? Push the envelope, que é levar o limite da tecnologia ou pesquisar coisas que a ideia já surge, eles já tentam implementar. Existe uma interface muito fluida entre os centros, entre a universidade americana, né, os centros de neurocirurgia universitários americanos, e a indústria, né, e as inovações que a indústria traz. Então, assim, isso realmente salta aos olhos, isso é uma diferença, sim. Agora, se você pega aqueles serviços mais operacionais, né, não tem grande diferença com os principais serviços de primeira linha, até segunda do Brasil. Né? Interessante. É bom saber disso. A gente faz uma ótima neurocirurgia no Brasil. Eu lembro que a Alemanha também era um centro de referência importantíssima. Ainda é. Ainda resta alguns países europeus que mantêm uma tradição na cirurgia. A Alemanha... Sim, ainda. Uma vez, não sei se isso é verdade, até me falaram que você opera, não sei como chama, mas tipo, você está operando, você faz uma cirurgia previamente numa imagem, como se fosse uma... Isso tá tão vigente assim ou foi uma coisa meio folclórica? Eu acho que foi mais folclórica. Porque, veja, Piazza, neurocirurgia é um negócio que é ali no limite, né? Quando você mostra um vídeo de um paciente com Parkinson, um tremor, né, que não consegue pegar um copo, né? Uma coisa extremamente grave. Né? E você, com o procedimento, você liga e desliga o... Poxa vida. Isso é impressionante. Impressionante, né? É ficção científica. Você chora. É mágico. É ficção científica. Mas aquela história que você está operando, não sei se isso é verdade também, mas escutei, mas nunca vi isso em campo. Que você está operando, aí você olha no microscópio, não sei se é microscópio ou no visor,
que entra a imagem da ressonância, Ah, que sobrepõe a imagem do tumor, que você vai pela ressonância, mas tá ao vivo. Isso é não, rotina? Isso daí é prática. Isso é rotina. Comum. Isso daí chama neuronavegação. Neuronavegação. É um sistema computacional em que você faz uma ressonância, né? Alimenta o sistema com essa ressonância, com essas imagens. Ele tem um sistema de telemetria, né? Com referenciais no crânio que você faz o acoplamento, a sobreposição dessas imagens. Você tem um instrumento que triangula, né, esses referenciais e você coloca a ponta desse instrumento na estrutura anatômica, você olha na ressonância, você sabe onde você está. Interessante. E daí tem diversos métodos de visão, né? Você pode ter acoplado a visão diretamente no seu microscópio ou numa tela externa. Isso é um praxe, isso é meu praxe. Interessante. E essa ressonância, ela já é feita pré-cirurgia, não é intraoperatória. Não, é pré-cirurgia. Interessante. Então, e daí, olha só que interessante. Você vê que está nas sutilezas, né? Tem um detalhe que é o próximo passo da neuronavegação, né? A neuronavegação facilitou muita coisa para a gente. Imagino, né? que coisa linda. O negócio é você saber a anatomia. Outra coisa é você saber a anatomia e ter a confirmação de que você sabe no intraoperatório, né? Exatamente. Então, tem um problema, um desafio, na verdade, na neuronavegação, que com o passar do tempo, na cirurgia, o cérebro, ele cede, né? Ele perde líquor, você drena líquor em algumas estruturas, tá? Então a estrutura do cérebro se acomoda. Entendo isso. E isso muda o referencial que você tem. Né? E hoje em dia existem alguns algoritmos que estão sendo testados para fazer a correção em tempo real dessa mudança de posicionamento cerebral no intraoperatório. Exatamente. Loucura, né? Mas veja bem, Marcelo, esse tipo de tecnologia em São Paulo, ok. E quando você vai para o interiorzão do Brasil, lá por... Olha, uma coisa que eu sempre comento com os residentes, né, lá no HC, é como a neurocirurgia se democratizou, por assim dizer. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender do que eu estou falando. Na década de 70, existia um aneurisma, que era o aneurisma de topo da artéria basilar. Tá. Né? Esse aneurisma, ele tinha uma técnica de clipagem, né, de cirurgia, que tinha basicamente um neurocirurgião no mundo que fazia direito numa cidade no interior do Canadá, chamada London, e que, para vocês terem uma ideia, houve caso do INAMPS na época pagar para o paciente ir lá operar. Né? Então, assim, tinha um cara no mundo que era capaz de fazer aquela cirurgia. Esses métodos, essas tecnologias, elas têm proporcionado nos últimos anos uma democratização das técnicas neurocirúrgicas. O que eu quero dizer? Que não precisa ser um cara absolutamente excepcional, totalmente fora da curva, utilizando uma técnica basicamente não reprodutível que vai resolver o problema. Hoje, a tecnologia permite que neurocirurgiões, vamos chamar assim, não excepcionais, possam resolver o problema dos seus pacientes. Nós falamos sobre isso há pouco tempo, quando a gente teve um convidado falando sobre cirurgia robótica. Eu falo nisso agora. E um dos questionamentos que nós colocamos foi assim, que a robótica ela meio que fez uma commodity na cirurgia. E assim, porque assim, o cara aprende a manipular os joysticks da cirurgia robótica e o cara, ele não precisa... Ele corrige tremor. Com tudo, quase. Até a velocidade dele. Olha só. Então, assim, você virou um cirurgião commodity, ou seja, a tecnologia facilitou você ser, entre aspas, um bom cirurgião. Que antigamente o bisturi e a pinça, quem era bom, quem não era bom. Não era bom. Tinha um regular. Agora, a minha pergunta é, a cirurgia robótica na neurocirurgia, e associado a isso, por exemplo, eu tive um colega, também, se vocês conhecem, também não vou citar,
que estava com aneurisma, teve um aneurisma, e ele foi lá na urgência, no hospital, aí fizeram um cateterismo, fizeram tipo de uma endovascular, colocaram um isso monte aí. de grampinho, É isso acabou, aí. ele evoluiu um aneurisma dito É isso grave, eu aí. não sei qual que é, com uma dorzinha de cabeça, porque escorreu um pouco de sangue e deu uma... Quer dizer, isso É isso aí. isso é uma É verdade isso. hoje, É. mas Brasil inteiro. Brasil inteiro. E como é essa Interessante. técnica? Como explica pra gente? De novo, né? O que foi a porta de entrada, a patologia que foi a porta de entrada para as técnicas microcirúrgicas foram os aneurismas, né? Sempre foram um desafio, começaram a ser tratados, mas de forma muito rudimentar por Dandy já na década de 40, mas a era de ouro da cirurgia, da microcirurgia para aneurisma começou no final da década de 70 até a década de 90. Na década de 90 vem um italiano chamado, eu nunca consegui pronunciar direito, mas Guglielmi, Tá. que teve o pai que faleceu de um aneurisma cerebral. Reza a lenda, eu vou descobrir um jeito de resolver isso daí melhor do que se resolve hoje. E ele inventou uma técnica, originalmente era um cateterismo arterial que ia até a entrada do aneurisma e liberava uma mola que, se você for esticar a mola, dava centímetros. Mas ela tem algumas propriedades físicas que fazem que, no momento que ele liberava, a mola preenchia o fundo do aneurisma, com isso o fluxo sanguíneo ali diminuía e o aneurisma morria. Interessante. Né? E a técnica vem se desenvolvendo nesses últimos 30 anos. Né? E hoje em dia ela é uma técnica que compete, impede, não sei se impede igualdade, mas assim, tem suas vantagens, que não são poucas, né? Com a microneurocirurgia. Né? Ah, são duas técnicas. Ô, Marcelo, por exemplo, a gente tem histórias, vocês conhecem histórias de pacientes jovens, uns 40 anos, ou até, que tem um AVCH, que estoura um aneurisma e ele acaba, infelizmente, evoluindo para óbito ou sequelas, né? A minha pergunta é, eu tenho que fazer diagnóstico desse aneurisma? Eu, por exemplo, será que eu tenho aneurisma no meu... Eu tenho que faço uma angiorressonância? Tem algum jeito? E o tratamento, você já falou, pode ser micro, o tratamento na fase aguda, eu acho. Mas eu consigo fazer profilático isso? Olha, a gente está em 41 minutos e 20 segundos. Se você quiser ligar o podcast agora... Agora vamos conversar. Tá bom. Seguinte, aneurisma é uma patologia extremamente grave. Primeira coisa, a rotura, né, o sangramento de um aneurisma leva a mortalidade imediata em 30% dos casos. Caramba, não sabia que era muito Aquele alto. paciente que não acorda de manhã, paciente jovem que não acorda, frequentemente, se você for fazer uma autópsia, você vai encontrar uma hemorragia meningia decorrente de um aneurisma cerebral. Que rompeu. Do restante dos pacientes, né, 1/3 desse restante não volta às atividades, morre após 30 dias do sangramento, 1/3 não volta às atividades normais e só 1/3 dos 2/3 que não morreram na hora volta à atividade normal. Bom, aneurisma, a gente sabe hoje que é uma patologia relativamente prevalente. Estudos também em cadáveres, né, com mortes diversas, de outras causas, chegaram a encontrar aneurisma em até 3% da população. Tá? Não é pouco isso. Não é pouco. Né? Na nossa turma de faculdade, sim, por isso provavelmente que 4 ou 5 de nós têm um aneurisma. Eu não, porque eu já fiz uma angiorressonância, eu sei que não. E uma teve. E falei, sim, uma amiga nossa teve esse problema. Grande chance de ter sido isso, exatamente. E hoje em dia, eu tenho a satisfação de dizer que eu intervenho muito mais aneurismas que foram encontrados antes de sangrar do que depois de sangrar. Olha que maravilha. Por quê? Porque a ressonância com a modalidade específica de angiorressonância arterial hoje é muito realizada.
Eu, inclusive, Com esse intuito. com esse Com esse intuito, eu objetivo. tenho a esperança de que a angiorressonância arterial Seja feita como intracraniana seja feita seja como- incorporada aos exames de check-up. Como Não é como hoje. Foi a Não é colonoscopia, né? Tantos outros exames. Tem prevalência de sexo, aneurisma, não? E É uma idade, né? discreta E idade. prevalência do sexo feminino, mais etnia, né? Orientais costumam ter mais aneurisma. E aí, e habitualmente tem o rompimento, que idade, que é a média? Não tem isso. Ao redor... Puxa vida, agora você me pegou, porque isso daí está mudando, viu? Mais jovem, né? Jovem, assim, tipo 40, 40 e pouco. quinta década, a partir quinta da quinta década. década. Ah, tá bom, um Mas pouquinho mais Eu velho. não sei se é impressão minha, mas a gente tem observado que pacientes cada vez mais jovens, eu vejo pacientes que faleceram, há pouco tempo um colega nosso perdeu a filha com aneurisma, 26 anos de idade. Então, assim, isso está acontecendo ou não? Não. Não tem uma mudança na demografia de E de concomitância cultura de tem, aneurisma, Marcelo? não. Concomitância tem? Tipo, se eu tenho aneurisma cerebral, tem aneurisma abdominal, na aorta, nada a ver. Então, só na síndrome de Marfan. Ah, tá. Síndrome de Marfan. Tem duas síndromes que têm uma incidência maior de de aneurisma. aneurismas. Marfan e... Suzuki? Não. Não. Cisto renal, como é que chama? Rins policístico. Rins policístico. Mas, além disso, você tem uma incidência maior, e isso é importante, se você tem dois parentes de primeiro grau que já tiveram aneurisma diagnosticado, sua chance de também ter um aneurisma cresce muito. Marcelo, então só para quem está nos acompanhando, para eu ter uma conduta para eu fazer também. Você indicaria uma angiorressonância para pesquisa de aneurisma em pacientes que não têm história familiar, não tem nada? Com que idade eu faria a minha primeira angiorressonância ou uma só basta para o resto da vida? Acredito, assim, a partir dos 30 anos. É Uma uma idade segura. Preciso repeti-la, você acha? Se vier Depois negativo? de 10, 20 anos, sim. Aí- Porque o aneurisma, primeiro, tem a limitação do método, né? A angiorressonância, ela enxerga aneurismas a partir de 3 milímetros. Entendo. Então, se você tem um aneurisma em processo de crescimento, um aneurisma ali de 1, 2 milímetros, você não vai Não, pegar numa resolve. ressonância única, né? É um processo dinâmico, Entendi. né? Então, E ele romper não é pelo tamanho, é provavelmente pelo vaso. Assim, tamanho é um dos critérios. é um dos critérios. Porque esse daí é um dos santo graais da neurocirurgia, né? Você conseguir estabelecer um algoritmo preciso de chance de ruptura romper. de aneurisma. Isso não tem ainda. Não tem ainda. Você sabe que tem alguns fatores que influenciam. Por exemplo, aneurismas... Hipertensão, provavelmente, é um deles. Hipertensão agrava, né? Tabagismo, como sempre, para toda doença vascular, né? Álcool não, que vasodilata. Não, álcool é uma beleza. Álcool dá aquela relaxada, aquela coisa. O vaso fica Tô molinho. brincando. Mas, Marcelo, ao diagnóstico, o tratamento é microcirúrgico ou é vascular? É endovascular, isso. Hoje existe uma tendência maior a se preferir os métodos endovasculares. Mas ainda existem alguns aneurismas em que o tratamento preferencial é microcirúrgico. Por exemplo, numa artéria chamada artéria cerebral média, né? O tratamento endovascular ainda não é tão bom como para outras localizações. Agora, tem alguns aneurismas que não existe mais tratamento microneurocirúrgico, como, por exemplo, o do topo de basilar. É raríssimo você precisar de tratamento de E agora, topo de só para basilar. terminar esse assunto, Que é para o não deixar aneurisma ninguém do muito Leonardo preocupado. Vilar. Você lembra da novela? Porque Para não deixar assim- ninguém preocupado com isso, Ah, é assim, eu faço uma ressonância. E aí aparece o aneurisma lá de 3, que é o mínimo que ela, que entre aspas, consegue marcar. Eu acompanho esse aneurisma, ou eu opero, e se operar, ou faço a endovascular,
existe muito risco de complicação ou é uma cirurgia meio que sem complicação? Não sei se é a pergunta... Claro que sem complicação não existe, mas é uma cirurgia que você vai tranquilo para a cirurgia ou você assina um termo de consentimento que tem várias complicações? Vai sair no... Entendeu? Vamos assumir o risco ou não? Não sei se eu fui claro na... A tomada de decisão de tratamento passa por idade do paciente, tamanho do aneurisma, localização, fatores de risco, né? Localização e morfologia do aneurisma. Entendo. Tá? Tudo isso entra no seu algoritmo de tomada de decisão. Com relação ao método, né? Localização, basicamente localização, por vezes tamanho do colo, isso daí é mais... tem alguns critérios de tomada de decisão que são mais técnicos, né? Mas eu vou te falar um negócio. Não existe neurocirurgia simples. Não existe. É dolorido falar isso para o grande público. Mas complicações em neurocirurgia sempre são de grande monta, de grande impacto para o paciente. Eu lembro todo dia minha primeira neurocirurgia na residência. Foi hematoma subdural agudo, pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Eu como R1 e entrei em cirurgia com R3 na época, o Marcelo. E quando eu comecei a fazer a incisão, lógico, né? Primeira cirurgia. Sim. Né? O Marcelo virou para mim e falou, escuta, toma cuidado, não bisela o bisturi. Para quem não sabe, biselar é o ângulo de corte, né? Você tem que ir absolutamente perpendicular à pele. Não bisela. Porque biselar dá uma má cicatrização. Má cicatrização dá deiscência. Deiscência expõe o osso osteomielite, e você tem que fazer uma nova cirurgia, tirar o flap craniano, jogar fora, 6 semanas de antibiótico e outra cirurgia para refazer o crânio. Porque você biselou. Interessante, né? Preocupação. Já baseado nessa que já que ele abriu essa área nossa que é pele. Mas assim, a gente vê algumas incisões neurocirúrgicas que não se preocupam muito com a estética. E fecha e com corta, tensão, faz aqui na testa. Por que não faz um pouquinho para cima e rebate? Assim, hoje mudou, Marcelo? Hoje existe uma preocupação estética ou na urgência não tem essa preocupação? Olha, essa preocupação sempre existiu, viu? Né? É que é assim, né? Tem pessoas preocupadas e preocupadas. É uma verdade. Eu já peguei alguns pacientes que teve uma incisão no meio da testa. Poderia ser um pouquinho para trás. Não dá, né? É imperdoável. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E os anticoagulantes que as pessoas às vezes abusam do uso? Sim. Toma essa sem necessidade, ginkgo biloba, toma xarelto cada vez mais, a pessoa fazendo uso. Isso está tendo algum reflexo do ponto de vista? Principalmente na população idosa. Né? O idoso ele tem uma patologia neurocirúrgica muito própria da idade que chama hematoma subdural crônico. Né? E o hematoma subdural crônico ele é um coágulo que se forma entre o crânio e o cérebro, né? De forma lenta. Às vezes o paciente tem um trauma leve. Não. E se está anticoagulado, pior. É isso a pergunta? Exatamente. Se está anticoagulado, sangra mais fácil. Qualquer batidinha na cabeça pode desencadear. E aí vai dar o hematoma subdural. Então, a incidência de hematoma subdural crônico aumentou muito nos últimos anos por conta do uso de antiagregante e anticoagulante. Um caso famoso que ficou foi o do Cassius Clay, que evoluiu com Parkinson. Sim. O trauma de alguns tipos de esporte contínuo também interfere. Sim, isso também é um negócio que veio a ser conhecido e documentado, né, com achados de imagem, de anatomia patológica e depois imagem recentemente. O boxe, a gente sabia agora, sabe aquele hóquei no gelo? Eles batem muito, apesar do uso do capacete, né? Então, eu vi um comentário sobre esse assunto de muitos jogadores evoluem com Parkinson na chamada terceira idade. Porque o capacete, desculpa, ele não protege muito contra isso, porque um negócio é impacto, são lesões por impacto direto. Outro é impactos, lesões pela inércia do cérebro, porque o cérebro ele está boiando ali no líquor
dentro do crânio. É o tal do chicote, do freio. Aquela... Então você tem qualquer impacto no Na crânio, né? O cérebro, depois que o crânio parou, o cérebro continua se movendo. E ele bate contra o crânio, né? Então, impactos repetitivos, em localizações específicas, eles vão levando a uma degeneração de tecido cerebral. As desacelerações bruscas, pilotos de Fórmula 1, acidente de Sim. moto. Sim. Marcelo, O uso de capacete não evita totalmente lesões cerebrais em acidentes de moto. o Abel falou sobre trauma crânio-maxilofacial, que a gente tratou muito, aquelas lesões faciais, as fraturas de Fraturas face. faciais. Né? Com o início da obrigatoriedade de cinto de segurança e com o Ajudou início do muito. airbag, desapareceu. Sim. Fratura hoje em pronto-socorro diminuiu muito. Quando eu comecei a residência, eu passei Não, madrugada suturando o rosto, um caco de vidro. Sumiu isso. O TCE diminuiu muito? Você falou que assim, ou não? O TCL teve uma mudança de De fator causal, sei lá. fator causal. Né? Qual Hoje que é em dia hoje? É motocicleta, Motocicleta é o grande vilão dessa. traumas domiciliares, acidente de trabalho ainda. O Brasil é um país... assim, se eu fosse... Legal que a gente conseguiu entrar nesse assunto, porque realmente o trauma de crânio é o maior problema, a maior incidência em neurocirurgia no mundo, em especial no Brasil hoje. Tá? Se você... É lógico, né? A gente tem estatísticas muito pouco precisas, né? Mas tem um estudo de uns 7 anos atrás não lembro de qual entidade. Ele dizia o seguinte: se você pegar os custos do atendimento pré-hospitalar, atendimento hospitalar, reabilitação, previdenciários e de parada de força de trabalho do trauma de crânio, o Brasil gasta mais por ano com trauma de crânio do que gasta com saneamento básico. Nós temos uma epidemia silenciosa no Brasil, que é do politraumatismo, em especial do traumatismo crânioencefálico. Loucura. Uma vez eu estava vendo sobre, não sei se tem a ver com isso, mas não exatamente ligado a isso, mas relação a mortes no trânsito por acidentes com motocicletas e óbito. Parece que na nossa estatística, isso não sei se é verdade, pode ser que eu esteja falando, mas a estatística de morte no trânsito por acidentes com motocicletas é só quando, infelizmente, o motociclista morre na hora ali. Quando ele sai dali com vida e vai para o hospital, interno no TI, vem morrer um dia depois, uma semana depois, ele não entra nessa estatística. Então, assim, se você for pegar o número de mortes no trânsito por motocicleta, e ninguém faz nada, Sem né? contar os atropelamentos, Sem lugar, né? ninguém faz por nada. motocicleta, É um né? absurdo, né? Eu acho que um país que ainda mantém a legalidade de a motocicleta entrar no meio dos carros, Sim. isso é uma Não, mas loucura. olha, Fora do Brasil, eu vou fora dizer do pra Brasil você. nós não temos. Atrás do carro. Moto Você é sabe assim, eu ando de moto, você sabe disso, mas assim, eu às vezes me assusto com outro com o motoqueiro. Porque existe a diferença entre o motoqueiro e o motociclista, Sim. né? Quer dizer, mesmo andando com todo o cuidado, hoje o maior problema do motociclista, sabe o que é? O celular. O cara tá no celular no trânsito, ele fecha você, porque não tá te vendo, tá preocupado com o celular. Mas falando celular na moto? Não, no carro. O cara carro. tá no carro te Que fecha. susto. Você tá aqui no carro, o cara tá no celular, ele vem vindo na tua faixa. Sim, Então, assim, você tem que dirigir a moto olhando pro retrovisor do carro, ver que esse cara tá aqui. Você tem que estar muito mais atento. Não, é uma loucura, é uma loucura. É uma loucura total. Mas, realmente, Você o Brasil... já comprou airbag? Pra moto? Foi que esse airbag Não, funciona. Eu tentava vendo... Diz que funciona. Diz que funciona. Agora tem um airbag que cai. Pra queda. Agora ele protege a cabeça, a Goldwing da coluna. Honda tem um airbag no tanque de combustível dela. É mesmo. Ô Marcelo, me fala uma coisa. Hoje, para quem está acompanhando que é nossos... Como é que está o mercado de neurocirurgia? Você incentivaria os alunos a fazer neurocirurgia? É um mercado pujante? Como é que você encara o mercado de neurocirurgia hoje? Depois aí de 20 anos de experiência na área.
Olha... É uma esse- delícia, né? é. Deve ser é um sonho, né? É. Quer dizer, fazer neurocirurgia é uma... Mas assim, nós estamos falando de patologias com baixíssima incidência e eu tenho a privilégio de participar anualmente da prova de especialista, de título de especialista da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E esse ano nós fizemos a prova, se não me engano, de 170 novos neurocirurgiões. Ano passado também foi por volta disso. Por ano, 170 novos É cirurgiões. bastante gente. É muita gente, Marcelo. É igual os cirurgiões plásticos, praticamente. Mas olha, eu vejo lá no Heliópolis, a 170. residência de neurocirurgia tem bastante. Que residente. loucura. E hoje pode mulher já ou não pode? Lógico que pode. Não, Sempre mas- pôde. Sempre pode? Sempre Eu achei que não, pode. achei que não podia. É interessante. Engraçado. Tem alguma mulher de destaque na neurocirurgia? Tem. A Angelita Gama da neurocirurgia. Eu acho Que que pergunta, hein? nesse- Que É que pergunta. tem que comparar com a Não, professora não, Angelita é covardia, É um né? ícone. Não, que Pra mim é pergunta. um ícone. Sim, Né? assim, Então, em assim, todos os para todos aspectos, nós, né? assim. Mas, Marcelo, eu vou te falar que assim, nós estamos há 1 hora conversando, lá então 1 hora. Ele Pois começou é. com esse marcador um pouquinho depois do início, e a gente passou numa velocidade absurda, diferente da neurocirurgia, que demora. Qual o tempo médio? Qual o tempo médio da neurocirurgia, Marcelo? Eu vou falar de base de crânio. 8 horas. 8 horas. Quer dizer, 1 hora de programa é assim, mas passou muito rápido. Muito rápido. Abel, eu queria que você terminasse com aquela perguntinha. Porque Mas ele a deve gente ter. sempre termina Impossível que não perguntando tenha, assim, com esse você estresse com todo. toda essa responsabilidade, com essa tensão que é ser neurocirurgião, qual é o seu hobby? O que você faz para Dá distress. se distrair dessa tensão que é tensão. uma neurocirurgia de 8 horas? Eu pratico tiro esportivo. Pô, Né? Eu acho que é um esporte que ele te traz algumas coisas que são particularmente úteis no dia a dia neurocirúrgico. Controle motor, foco, concentração, responsabilidade. Então, é o que eu você faço. sabe que hoje eu recebi uma mensagem, eu tenho um clube de tiro, que eu tenho que ir lá, tem que dar 8 vezes CAC? por ano, nós temos que ir lá para dar Sim, tiro, senão pelo menos. perde o CAC. E realmente esse tiro esportivo é uma coisa muito bacana. Muito legal. Envolvente. Envolvente. Muito obrigado, Marcelo. Você Marcelo, foi um obrigado. gentleman. Eu que agradeço. Ó, Aprendemos muito hoje. não foi com um certeza. programa- Pá, maravilhoso. E é sempre assim, um- ficou o gostinho de quero mais. Hein? Não, Precisa ele vai voltar. voltar porque não Vai, falamos nada. vai. É um Marcelo, prazer. obrigado, viu? Obrigado pela Muito gentileza obrigado. de ter vindo ao É nosso isso. podcast. E olha, Rodrigo, a obrigado, Obrigado. pessoal Obrigado a todos. da obrigado a quem da está nos produção. prestigiando, nos assistindo hoje nesse E episódio até maravilhoso. terça, se Deus quiser. né? Terça-feira Até dia 23 estaremos aí. aí. Tamo Marcelo, obrigado Marcelo, mais uma vez. fica com Deus. Obrigadíssimo. Muito Obrigado, obrigado. obrigado. Pessoal, obrigado, viu? Gente, boa noite.